Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Dário Pinheiro, do componente curricular Sociologia, e vou estar com vocês nesta aula de número 9, que tem como objeto de conhecimento as formas de participação política, sistemas de governos e soberania, o detalhamento deste objeto, análise das diferentes formas de participação política e exercício da cidadania, bem como a importância da soberania para a organização política dos Estados. Este detalhamento é bem alongado, mas ele trata de um assunto que nós iremos trabalhar sobre diversos aspectos no âmbito da organização política de um Estado, da política, do cidadão, do governo, ok? Então vamos para a nossa aula. Dentro desta aula, que nos parece ser multitemática, vamos iniciar com a seguinte questão: o que designa a participação política? Imediatamente, você aí vai nos responder, professor, primeira coisa é votar. Sim, votar designa participação política, mas é a única coisa? Eu vou dizer que não. Temos outras situações, como, por exemplo, candidatar-se a algum cargo eletivo. Que mais? Olha só, apoiar um candidato ou agremiação política. Tem mais? Tem! Filiar-se ou contribuir com um partido político. Também é uma forma de participação política. Também como participar de reuniões, manifestações e comícios públicos. Tudo aqui relacionado, neste quadro aqui ao meu lado, designa a participação política. Então, nós podemos dizer que participação política é uma gama de atividades que está aí posta, que pode ser exercida e deve, não só pode como deve, por todos dentro de uma sociedade. Claro, de acordo com o modo como esse governo se organiza, que também nós iremos ver no decorrer desta aula. Então, portanto, participação política está diretamente ligado à cidadania. É o conceito de participação política que está vinculado à conquista dos direitos de cidadania. Tem um autor, um pensador e politólogo, olha que bonito, politólogo, que trabalha com política, que é o italiano Giacomo Sani. Para ele classifica essa participação política em 3 níveis de participação. Vamos conhecer o nível 1 de participação política, segundo Giacomo Sani. É o nível da presença. Para este autor, o nível de presença é o nível mais básico de participação política, que envolve a existência dos cidadãos no sistema político e também na capacidade de serem alcançados por ele. Sim, ele participa e aquilo que pode ser alcançado por este cidadão participante no nível 1, que é a presença. Essa presença também, neste nível, os cidadãos estão presentes. Olha só, presença, estão presentes no sistema, mas não podem estar ativamente engajados. Não é que não possam estar. Quem não está engajado se classifica, de acordo com Giacomo Sani, ao nível 1, que é o nível de presença. Isso inclui, por exemplo, está registrado para votar, ter acesso à informação política básica ou também ser parte de uma comunidade que é alvo de campanhas políticas. A presença é um pré-requisito para a participação política, pois sem ela, sem a presença, não há a possibilidade de envolvimento ativo. No entanto, a presença por si só não garante que os cidadãos
exerçam influência sobre o processo político. Ok? Tá claro? Então vamos para o nível 2, de acordo com o autor Giacomo Sani. O nível 2 é o nível de ativação. E o que é essa ativação? Ativação é o processo pelo qual os cidadãos são mobilizados ou se mobilizam para participar ativamente da vida política. Esse nível envolve mecanismos que despertam o interesse e o engajamento das pessoas, como campanhas eleitorais, movimentos sociais, redes de comunicação ou líderes políticos. Gente, a ativação ela é crucial para transformar a presença passiva, que é aquele nível 1, né, dos cidadãos, em ação política concreta, na prática, na real, como, por exemplo, votar, participar de uma manifestação e até mesmo filiar-se a um partido político. Isso mesmo, mas tem o terceiro nível, que é o nível 3, de acordo com Giacomo Sani, o politólogo italiano. Este nível 3 é o nível de decisão. E esse nível, ele se refere ao momento em que os cidadãos exercem influência, olha aí, direta ou até mesmo indireta sobre as escolhas políticas. Neste estágio, que é o nível 3 de decisão, em que as preferências individuais e coletivas se traduzem em resultados concretos, como falamos agora há pouco, na real, concreto, de verdade, é quando dá certo. E isso pode ocorrer de várias formas. Vamos ver quais são essas formas do nível 3 de decisão ocorrer de modo concreto. O primeiro deles é o eleitoral. O eleitoral é quando os cidadãos decidem em quem votar com base em suas preferências, é claro. Não eleitoral, quando os grupos de pressão influenciam políticas públicas por meio de lobby, mobilização ou até mesmo protestos. E a decisão, gente, é o ponto culminante do processo político, onde as ações dos cidadãos têm impacto real sobre o sistema, seja na escolha de representantes, na formulação de políticas ou na mudança da direção governamental. Vejam que esse nível 3, que é o nível mais alto, né, da participação, de acordo com Giacomo Sani, é quando toda aquela atividade política dos cidadãos pode, de fato, promover uma mudança concreta. Ok, então os cidadãos participam dentro de um sistema de governo que vai permitir que ele participe, é claro. E aí você pode perguntar, mas existem diferentes sistemas de governo? Sim, existem diferentes sistemas de governo. Observem aqui comigo quais são os sistemas. Parlamentarismo é um deles, o outro é o presidencialismo e o terceiro é o semipresidencialismo. Esses são sistemas de governo e entende-se por sistemas de governo as diversas maneiras como o poder político é organizado e distribuído em um Estado. Vamos repetir? Os principais sistemas de governo são parlamentarismo, presidencialismo e semipresidencialismo. Para que o governo exista, tem um elemento que é fundamental em qualquer um desses sistemas, que é a soberania. Esse é um ponto que nós não podemos deixar de falar. E vamos aqui definir soberania. A soberania é o poder supremo de um Estado sobre o seu território e população, sem submissão a outro poder externo. Exemplo, um Estado soberano pode criar suas próprias leis políticas sem interferência de outro governo, de outro Estado. Ele é soberano.
ou seja, não tem interferência externa. E é assim que os sistemas de governo vão se organizar, tendo como primeiro ponto, digamos assim, a sua soberania. Tá claro? Então, vamos continuar agora falando de sistemas de governo, porque já entendemos que eles têm que ser soberanos. Nós temos aqui alguns exemplos de estados soberanos, onde existe, por exemplo, o sistema de governo parlamentarista. Aqui, deste lado, o Canadá, e deste lado, o Reino Unido. São parlamentaristas, ambos os países, mas de forma diferente. E o parlamentarismo é o sistema de governo onde coexistem o chefe de governo, que é o primeiro-ministro, e o chefe de Estado, que pode ser um rei, um monarca ou até mesmo um presidente. E o poder executivo é exercido por quem? Pelo primeiro-ministro, que depende, por sua vez, do parlamento. E aí existe uma relação desse parlamentarismo com a soberania. Ok, nós já sabemos o que é soberania. E como o parlamentarismo se relaciona com a soberania? Se relaciona de forma compartilhada entre o parlamento e o governo, com ênfase, vejam bem, com ênfase na representação popular. É o exemplo aqui do Reino Unido e do Canadá, que são exemplos muito claros aqui de parlamentarismo. Aqui no Reino Unido, tem o monarca como chefe de Estado e tem o primeiro-ministro. Aqui no Canadá, tem o presidente como chefe aí do governo e o chefe de Estado é um presidente. O presidente, mas ambos dependem do parlamento para as suas decisões. Outro sistema de governo, presidencialismo. Este é o sistema em que o chefe do poder executivo, que é o governo, é também chefe de Estado. Aqui, no presidencialismo, não existe primeiro-ministro. Existem os poderes executivos, legislativos, que são separados, mas harmônicos. E como é a soberania no presidencialismo? A soberania, ela é concentrada onde? No presidente, que representa o Estado internamente e externamente. Quer um exemplo? O nosso Brasil é o sistema presidencialista, bem como os Estados Unidos da América. Outro exemplo, outro sistema de governo que a gente tem é o semipresidencialismo. Este é o sistema de governo onde existe uma mescla, uma mistura, isto é, uma combinação de elementos do parlamentarismo e do presidencialismo. Vamos ver aqui, nesta imagem, como se dá essa questão desse sistema semipresidencialista. Tem aqui o presidente, tem o primeiro-ministro e tem também, que é mais aqui, o chefe de governo, né, que é a questão ali do que vai formar o parlamento, o Congresso Nacional. Esse é que vai formar o parlamento. Lembra que eu falei que era uma mistura? Pois é, tem o presidente, que é o chefe do Estado. Ele representa a unidade do Estado, que é eleito pelo voto popular direto. Além do chefe de Estado, tem o chefe de governo. Esse chefe lidera a implementação do programa de governo vencedor. O chefe de Estado é uma figura, chefe de governo é outra. Então, a gente está falando agora de chefe de governo. E, normalmente, este chefe é indicado pelo presidente, tendo em conta a correlação de forças no parlamento. E depende da sustentação política do parlamento, lembram lá do parlamento? Ok? Que pode remover em meio ao mandato por meio de voto de censura. Esse parlamento é o Congresso. Lembra aquele terceiro item que nós mostramos lá no quadrinho? E este é eleito pelo voto popular. O Congresso, o parlamento, quem decide, quem vota, quem escolhe é o
povo, que são os deputados, senadores, que decidem sobre propostas apresentadas pelo governo para instituir as políticas públicas e os recursos que serão implementados. Mas este parlamento ou este congresso, gente, ele também pode ser dissolvido antes do término dos mandatos. Sim, e também, quando ele é dissolvido aí por algum problema, são realizadas novas eleições. E a soberania dentro do semipresidencialismo? A soberania é dividida entre o presidente, claro, e o parlamento, com o equilíbrio de poderes. Nós temos esses exemplos no mundo atualmente? Temos. França é semipresidencialista, Portugal também é um sistema de governo semipresidencialista. Ok? Está claro? Sistema de governo presidencialista, semipresidencialista e parlamentarista. Estes governos também podem apresentar regimes políticos. E o regime político é o conjunto de princípios que regem o exercício do governo dos estados soberanos. Vejam como esses conceitos estão interligados: sistema de governo, soberania e regime político. E quais são as classificações ou a classificação dos regimes políticos? Vamos apresentar aqui 3: totalitarismo, autoritarismo e democracia. Vamos começar aqui com este exemplo aqui, que é o totalitarismo. Né? Temos aqui um símbolo, né? Acho que vocês conhecem aquele símbolo vermelho, tem outro símbolo aqui ao lado, e nestes dois aqui, nós podemos dizer que eles são regimes totalitários, que dizem assim: tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Quem disse isso foi Benedito Mussolini, um grande representante aí desses regimes autoritários. E quais são as principais características destes regimes? Ideologia oficial, partido único e líder de governo por tempo indeterminado, sem limite nenhum de tempo. Direção da economia pelo Estado. Não há interferência e também não há participação popular. Existe um controle dos meios de comunicação pelo Estado. Isso é censura. E também existe a ausência de direitos individuais. É assim que atuam os governos totalitários. E o autoritarismo, que é um outro lado, um outro regime político. Quais são as características? O regime político marcado por restrições aos partidos políticos, à imprensa, aos direitos civis e políticos, aos direitos e garantias fundamentais. Existindo mais de um partido, sempre eleito o governante do partido da situação, como acontecia no Brasil, em um período muito específico, lá do regime militar, que ficou entre os anos de 1964 até o ano de 1985. Terminado esse regime autoritarista, por exemplo, aqui no Brasil, com estas características que vocês estão lendo, anotando e marcando nesta cartela, nós vamos iniciar um outro período com um outro regime político, um outro regime de governo, não só no Brasil, mas que existe também em outros lugares do nosso mundo atualmente. Qual é esse regime? É a democracia. Isso mesmo. O Brasil vive, por exemplo, no regime democrático. Mas não é só o Brasil. Existem outros países pelo mundo que estão aqui, dentro desse regime político, que é a democracia. E quais são as características da democracia? Acompanhe aqui comigo para vocês verem e anotarem e entenderem também. O primeiro deles que nós vamos trazer aqui para vocês é o respeito aos direitos civis e
políticos. Esse é o primeiro ponto. Claro que todos são importantes, todos devem ser considerados, mas o primeiro que a gente relaciona aqui para vocês é o respeito aos direitos civis e políticos de todos os cidadãos daquela sociedade. Como, por exemplo, já dissemos, o caso do Brasil. Uma segunda característica que nós vamos trazer aqui também é a liberdade de imprensa. A imprensa, ela pode atuar, deve atuar, noticiar, mostrar os fatos. É claro que tudo tem um limite, tudo tem suas próprias visões, até mesmo ideológicas, mas, de certa forma, é uma democracia. Ela tem liberdade de se expressar com respeito aos direitos de cada cidadão e de cada instituição. Ou seja, é um equilíbrio sempre, mas pode e deve falar. Pode ir para a tribuna e expor o seu problema, ok? Está claro isso? Vamos continuar conhecendo aí essas características da democracia. Pluripartidarismo. O que significa isso? Muitos partidos políticos. Sim, uma democracia tem muitas vozes. Não é só uma, não são somente duas vozes. São várias. As vozes são plurais e diversas. Por isso que no regime democrático, o pluripartidarismo está e deve estar presente. Outra característica é a temporariedade e a alternância das pessoas e dos partidos no governo do Estado. Sim, se é uma democracia, nós não vamos ter um líder político ou somente um partido presente no Estado por muito tempo. Não, tem uma temporariedade que é determinada na lei, que é determinada na Constituição do país e que faz com que o poder se alterne, que não fique sempre na mão de uma mesma pessoa. Isso é uma característica também fundamental de um regime democrático, ok? Então, nós somos muitas vozes dentro do regime democrático, porque todos podem e devem falar. Existe o pluripartidarismo, que é onde nós vamos nos ater neste momento, que são os partidos políticos. Vamos conhecer um pouco do que é um partido político, do que são dentro dos sistemas eleitorais. Claro, se existem muitas vozes, elas vão falar, vão expor seus pontos de vista e a população, os cidadãos e cidadãs vão escolher e eleger quem vai representá-los. E a maioria vence. Vamos ver agora o que é um partido político. São agremiações de pessoas que buscam conquistar o poder do Estado, legitimando essa busca através da ideologia, da representação e expressando os interesses de uma ou mais classes sociais. Ou seja, o partido político vai representar, isso tem que ficar muito claro, um ponto de vista, uma ideologia, ou também, os interesses de uma ou mais classes sociais determinadas, mas quando for eleito, tem que representar todo o povo. Os partidos, eles são fundamentais na democracia, pois mobilizam as demandas sociais, justamente aquilo que o povo precisa, aquilo que o povo fala. Nós precisamos disso, precisamos daquilo, está faltando isso aqui na minha comunidade. Então, os partidos são os representantes dessas pessoas que mobilizam, que emanam as suas demandas sociais e representam também, repetindo, os interesses de classe, pois eles participam do processo eleitoral, influenciam a legislação e políticas públicas. Neste caso, estes representantes estão aí inseridos já no nível 3 de participação política, lá de acordo com o nosso politólogo
Giacomo Sani, né? Porque ele já está aí presente, atuando e influenciando a legislação e até mesmo criando políticas públicas para, na realidade, atender a estas demandas sociais que emanam da sociedade. Os partidos políticos, eles estão envolvidos também dentro de um sistema eleitoral que é organizado lá em cada país, em cada nação, tem uma organização desse sistema eleitoral, que é um conjunto de critérios utilizados para definir os vencedores em um processo eleitoral. É a fórmula de disputa, portanto, do jogo eleitoral. Mas este jogo eleitoral, ele tem regras que devem e que são seguidas. Se algum partido político, se algum candidato fugir a esta regra dentro da disputa pelo poder, para governar, para representar, para atender a população, ele com certeza será, de alguma forma, cerceado, punido e até mesmo cancelada a sua participação dentro deste jogo eleitoral que tem regras específicas, que é o sistema eleitoral. Mas temos aí alguns tipos de sistemas eleitorais. Vamos conhecer? Temos aí o sistema eleitoral majoritário. O que significa isso? Que exige que o candidato obtenha maioria absoluta, ou seja, 50% mais 1. Ou simples para vencer, né? O que vencer? O que tiver mais votos. É adotado tanto para os cargos do Poder Executivo, presidente, governador ou prefeito, quanto do Legislativo, que são os senadores. O outro tipo aí de sistema eleitoral é o proporcional. Este distribui cadeiras, né, os postos lá, conforme a porcentagem de votos recebidos pelos partidos ou pelas coligações. Coligação é quando um partido se junta com outro, aí formam as coligações. Nesse sistema eleitoral, neste modelo, não se considera apenas a votação nominal, que é aquela individual do candidato ou da candidata, mas também, olha só, o local dos votos dados ao partido ou federação. As federações são consideradas como um só partido político. E o objetivo desse sistema é fortalecer os partidos políticos dentro deste modelo de sistema eleitoral proporcional. Vejam que o sistema eleitoral, ele dá força, ele dá regras, ele determina como o jogo deve seguir. Estamos aqui chamando de jogo porque as pessoas vão, no caso os candidatos, as candidatas, vão buscar formas, estratégias, vão apresentar projetos, os cidadãos, as cidadãs vão ouvir, vão pensar, vão discutir, isso é bom para a minha comunidade, isso não é. Você aí, candidato, esqueceu de colocar aí na sua plataforma de governo o problema que eu tenho aqui na minha comunidade. E quando for eleito, você vai resolver esse problema? Ele deve, porque ele representa uma classe. Sim, os partidos representam sim uma classe, mas ao serem eleitos, eles devem representar toda a comunidade, tanto no sistema majoritário quanto no sistema proporcional. Um desses tipos aqui, em ambos os tipos, na verdade, os representantes do povo eleitos pelo povo são eleitos para ocuparem as cadeiras de governador, prefeito, presidente, deputado, vereador, senador, são lá postos para atender a população. É assim que deve ser, é assim que o sistema democrático caminha. Anotem, registrem, façam a sua participação política dentro dos níveis que foram colocados por Giacomo Sani e vamos ficar por aqui.
Mas não se preocupe, nos vemos em outras aulas. Até a próxima e tchau, tchau!